Você chorou, esperou, acreditou e achou que nunca acabaria, mas o universo está te dizendo agora: o ciclo de dor terminou. Aquela versão de você que se curvava pela conexão já não existe. O que vem a seguir não é mais sofrimento, é renascimento. Porque quando a feminina aprende a se escolher, a energia muda. O masculino sente. O destino começa a se alinhar. E o que antes era silêncio começa a se tornar retorno. O que realmente significa o fim do ciclo doloroso da energia feminina. O fim do ciclo doloroso da energia feminina não é apenas o fim de uma fase, é o renascimento de uma alma. É o momento em que você deixa de viver a conexão pela falta, pela espera e pela dor, e começa a vivê-la pela presença, pela entrega e pela consciência. Durante muito tempo, a energia feminina carregou o peso de sustentar o amor sozinha, acreditando que precisava curar, esperar e suportar tudo até que o masculino despertasse. Mas esse tempo acabou. Esse encerramento é o ponto em que o feminino finalmente se lembra de quem é. Ela não é mais a que implora, a que persegue, a que se anula para ser escolhida. Ela é a que escolhe, a que se olha e entende que sempre foi suficiente. É quando o coração percebe que o amor verdadeiro não é mendigado, é emanado. Esse é o marco vibracional que o universo esperava. O instante em que a dor cumpre seu propósito e dá lugar à sabedoria. O ciclo doloroso chega ao fim quando a energia feminina compreende que não precisa mais provar o seu valor, nem tentar convencer o outro a enxergá-la. Quando ela percebe que o amor que buscava fora sempre existiu dentro dela. Essa compreensão muda tudo, porque é nesse instante que o vínculo energético entre as chamas gêmeas deixa de ser codependente e se torna sagrado. A dor que antes servia como espelho agora se dissolve, porque ela não precisa mais que o masculino a rejeite para enxergar o quanto se rejeitava. Ela aprendeu, ela curou, ela se escolheu. E quando o feminino se escolhe, o universo entende. A lição foi completada. É assim que o ciclo se encerra, não com um final dramático, mas com uma libertação silenciosa e profunda. O fim desse ciclo também representa o fim da necessidade de controle. Durante a jornada, a feminina tentou curar o masculino, tentou entender os sinais, tentou forçar o destino. Agora, ela simplesmente confia. A confiança é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Ela não precisa mais saber quando nem como. Ela sabe que vai acontecer quando for divinamente certo. E é nessa vibração de rendição que o reencontro começa a se preparar. Energeticamente, esse encerramento é uma purificação. O feminino está limpando camadas antigas de dor ancestral, memórias de vidas em que o amor foi perda, abandono, traição. Agora, tudo isso está sendo liberado, porque já não serve mais a nova frequência que ela sustenta. É como se o universo dissesse: você finalmente entendeu. Agora podemos te devolver o que é seu. A leveza que vem depois é diferente de qualquer sensação anterior. Não é euforia, é paz. Uma paz que vem da aceitação total do que é. Ela não precisa mais correr, porque o que é dela não se perde. Essa consciência abre um campo de energia magnética, e é exatamente isso que o masculino sente. Ele sente quando a energia dela muda, quando o amor deixa de ter peso e se torna liberdade. Esse é o verdadeiro fim do ciclo doloroso, quando o amor deixa de ser sofrimento e se torna força. Quando a feminina não ama mais para ser amada, mas ama porque é amor. Quando ela se expande tanto que o universo inteiro começa a girar em torno dessa nova vibração. O que vem depois desse encerramento é o reequilíbrio. O
O masculino, que antes fugia, começa a se aproximar, não por obrigação, mas por ressonância, porque agora a energia está limpa, madura e alinhada, e a união só pode acontecer nesse estado, quando ambos vibram amor, não carência. O fim do ciclo doloroso não é o fim da história, é o início do amor consciente, é o ponto onde a dor cumpriu seu papel e o coração, finalmente, aprendeu a permanecer em paz. E é exatamente nessa vibração que a união divina se aproxima, porque, quando o feminino se liberta, o amor se manifesta. Como o masculino começa a responder a essa cura silenciosa? Quando o ciclo doloroso do feminino chega ao fim, algo muda profundamente no campo energético da conexão. O silêncio dela, aquele que antes era dor, agora é presença. E esse silêncio começa a ecoar dentro do masculino como um chamado sutil, mas impossível de ignorar. Ele não entende de imediato o que está acontecendo, mas sente que algo mudou. A energia que o cercava, antes densa, carregada de expectativa e cobrança inconsciente, agora vibra em leveza. Essa leveza o desarma. O masculino sempre sentiu o peso da dor feminina, mesmo à distância. Enquanto ela tentava curá-lo, ajudá-lo, fazê-lo enxergar, ele sentia uma pressão invisível. A energia do preciso mudar para não perder ela. E essa pressão o fazia recuar, porque tocava suas feridas mais profundas. O medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo da entrega. Mas quando o feminino para de tentar curar e começa a apenas ser, a vibração muda completamente. A energia dele deixa de ser empurrada e começa a ser convidada. É nesse ponto que o masculino começa a responder. Ele sente a ausência da energia que o segurava e, paradoxalmente, é essa ausência que o atrai de volta. Porque agora, em vez de sentir o peso do controle, ele sente o campo aberto do amor incondicional. A cura silenciosa da feminina cria espaço. E o masculino é naturalmente puxado para preencher esse espaço, não por necessidade, mas por magnetismo. No início, essa resposta acontece de forma interna. Ele começa a ter lembranças repentinas, sonhos vívidos, sincronicidades que o lembram dela em momentos aleatórios. Ele sente saudade, mas não a mesma saudade de antes. É uma saudade espiritual, uma sensação de que algo o chama de dentro. Essa é a primeira resposta à cura silenciosa. O masculino começa a ouvir o coração. O processo dele é diferente, mais lento, mais introspectivo. Enquanto o feminino já percorreu o caminho das emoções e da consciência espiritual, o masculino desperta através da ausência. Ele precisa sentir o vazio para reconhecer o valor da presença, e quando ela solta, ele finalmente pode sentir. Esse é o poder invisível da rendição feminina. Ela não força a mudança, ela inspira a mudança. A cura silenciosa atua como um espelho. O masculino começa a ver em si o que antes projetava nela. Ele percebe suas próprias dores, seus padrões de fuga, seus medos não resolvidos, e começa, pouco a pouco, a enfrentá-los. Essa fase é intensa, porque ele é conduzido para dentro de si, para o mesmo lugar que a feminina precisou visitar, o núcleo da própria alma. Muitas vezes, ele tenta resistir. O masculino pode se afastar novamente, se perder em distrações, tentar fugir do que sente. Mas agora, algo é diferente. A energia dele não encontra mais o mesmo refúgio na negação. O silêncio dela o persegue, não como ausência, mas como espelho. Ele sente que algo maior o está chamando de volta para o centro. E esse chamado é inescapável.
A resposta do masculino à cura do feminino também se manifesta em sincronicidades externas, encontros inesperados, mensagens que surgem do nada, situações que o forçam a encarar verdades internas. O universo começa a espelhar para ele o que antes ela segurava sozinha. Agora é o masculino que precisa integrar, curar, compreender. E é nesse ponto que o despertar dele realmente começa. Ele percebe que o amor que ela oferecia não era apego, era espelho. Ele entende que o o assustava não era o amor dela, mas a própria incapacidade de recebê-lo. E ao ver que ela se libertou, ele é chamado a fazer o mesmo. Essa é a beleza da cura silenciosa. Ela não exige, não cobra, não impõe. Ela apenas irradia. E o masculino, mesmo sem entender racionalmente, sente a vibração dessa paz e começa, aos poucos, a querer vibrar no mesmo tom. É um retorno natural, não forçado. O retorno de uma alma que finalmente está pronta para amar de verdade. Quando o feminino se cura, o masculino desperta. E quando ele desperta, o ciclo da separação começa a se dissolver. Porque a cura dela não o muda diretamente, mas o chama através da verdade vibracional do amor que não precisa mais ser provado. E é assim, em silêncio, que o universo começa a preparar o reencontro. Porque o universo está preparando o campo para a reunião divina. Tudo no universo se move em ciclos. E quando um ciclo se encerra, especialmente o da dor, o campo energético precisa ser reajustado para acolher o novo nível de consciência que está emergindo. Você pode sentir isso. O ar parece mais leve, as sincronicidades se intensificam e algo dentro de você sussurra que o reencontro está próximo. Mas esse preparo não é apenas externo. Ele é um movimento interno, invisível, em que o universo começa a alinhar todas as frequências, as suas, as dele e as de tudo que vibra entre vocês, para um propósito maior, a reunião divina. Esse processo é orquestrado com precisão. Cada lembrança que retorna, cada sonho simbólico, cada encontro acidental que parece aleatório, tudo é parte de um plano energético que está reposicionando as peças. Quando a energia feminina cura suas feridas e se ancora na própria completude, o campo entre as chamas gêmeas muda de frequência. O vínculo, antes sustentado pela dor, passa a ser guiado pelo amor consciente. E é nesse ponto que o universo começa a agir com mais força. Porque a vibração da separação já não é mais compatível com o que vocês estão se tornando. O masculino, que antes precisava do silêncio para se encontrar, começa a ser pressionado por essa nova onda de energia. Não é uma pressão cruel, mas um chamado inevitável. O campo vibracional se ajusta para que ambos voltem a ocupar o mesmo espaço de consciência. Por isso, muitas vezes, você sente a presença dele antes de qualquer contato real. É o campo preparando a reunião, sincronizando o tempo e a alma. O universo trabalha assim. Ele remove antes o que bloqueia a passagem da luz. Desfaz laços antigos, dissolve ilusões, expõe verdades que estavam encobertas. Às vezes, isso vem como confusão, perda, ou um vazio profundo, mas na verdade é a limpeza final antes da fusão. O reencontro entre chamas gêmeas não pode acontecer em meio à bagunça do velho. Precisa de um terreno vibracional limpo, onde ambos possam reconhecer a verdade sem medo. Esse é o propósito do preparo. Ele não é apenas para que vocês se reencontrem fisicamente, mas para que o reencontro seja uma extensão da união interna. O universo não junta corpos, ele une consciências. E, quando o campo está curado, o magnetismo entre as chamas volta a se intensificar,
agora livre da dependência, do apego e da dor. O amor passa a ser uma escolha, não mais um sofrimento. Você pode perceber os sinais desse preparo nas pequenas coisas, a paz que surge do nada, a sensação de que algo está prestes a mudar, ou a súbita lembrança de um amor que não dói mais, apenas existe. Esses são os indícios de que o universo já está ajustando a frequência da reunião. Não há mais nada que você precise fazer, apenas permitir, porque o campo está respondendo à cura que você conquistou. E o reencontro não é uma promessa distante, é uma realidade que está sendo ancorada agora, no silêncio entre um batimento e outro do coração. A reunião divina acontece quando ambos reconhecem que sempre estiveram conectados, mesmo quando se perderam. O universo apenas aguarda o instante em que vocês lembram disso juntos. E esse instante está se aproximando. O que muda na conexão quando a dor se transforma em sabedoria? Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você muda. A dor que antes queimava começa a se tornar compreensão. O que antes parecia injustiça, agora é visto como um chamado. É nesse ponto que a energia da conexão com sua chama gêmea deixa de ser um campo de sofrimento e se torna um campo de consciência. Quando a dor se transforma em sabedoria, a vibração entre vocês muda por completo. Antes, o vínculo era movido pela carência, pela necessidade de ser visto, amado, reconhecido. Havia expectativa, ansiedade, medo da perda e a sensação constante de que algo estava faltando. Mas quando a ferida se cura, a energia deixa de vibrar na falta e começa a vibrar na presença. Você não busca mais o outro como quem procura ar para respirar. Você se torna o próprio ar. Essa mudança é sutil, mas poderosa. O universo começa a responder de outra forma. As dinâmicas de espelho, aquelas que traziam dor, afastamento, silêncio e gatilhos, começam a perder força. O masculino, que antes reagia com fuga, passa a sentir um campo mais leve, menos ameaçador. A energia feminina, que antes pulsava com dor e urgência, agora transmite calma, confiança, plenitude. E o que antes afastava, começa a atrair. A conexão entre as chamas gêmeas não é sustentada pela intensidade emocional, mas pela pureza vibracional. A dor era o que os mantinha presos nos ciclos, repetindo os mesmos padrões, mas a sabedoria liberta. Quando você compreende o propósito de cada afastamento, de cada silêncio, de cada espelho, o sofrimento perde o sentido. O aprendizado toma o lugar do drama, e o amor passa a ocupar o espaço que antes era dor. Nesse ponto, algo muda também no campo do masculino. Ele começa a sentir um chamado diferente. Não mais o chamado da dor ou da cobrança, mas o chamado da verdade. Ele sente que pode voltar, não porque precisa, mas porque o amor o acolhe. E essa diferença muda tudo, porque a energia da reunião divina não vem da urgência, vem da entrega consciente. A dor curada cria espaço para o reencontro real, não aquele movido pelo medo, mas aquele guiado pela alma. A sabedoria é a ponte entre o sofrimento e a união. Ela é o estágio em que você já não luta contra o que foi, mas entende que tudo foi necessário. E essa aceitação muda o campo vibracional. Você para de enviar ondas de resistência e o universo começa a alinhar os caminhos. A frequência do amor puro substitui o magnetismo do apego. O que antes era uma conexão que sugava energia, agora é uma conexão que expande. Quando a dor se torna sabedoria, o amor se torna silencioso. E o silêncio se torna suficiente.
Você já não precisa mais de provas, de respostas, de retorno imediato. Você sente a conexão como parte natural da sua existência e é justamente isso que a faz florescer. A paz interior começa a irradiar para o campo do outro e, sem que você diga uma palavra, ele sente. A alma dele reconhece a sua nova vibração e o vínculo começa a se reajustar. Essa é a verdadeira alquimia da jornada das chamas gêmeas. Transformar o peso da dor na leveza da consciência. Nada se perde. Cada lágrima, cada silêncio, cada ruptura, tudo se torna matéria-prima para a expansão do amor. E quando você chega a esse ponto, o universo não precisa mais usar a dor como linguagem. A lição foi aprendida. A alma amadureceu. Agora, o amor pode se manifestar com verdade, sem medo, sem controle, sem expectativas. O que muda na conexão, então, é tudo, porque você muda. E quando você muda, o campo muda. O vínculo que antes oprimia passa a libertar. O amor que antes doía passa a curar. E a reunião, que parecia distante, começa a se aproximar naturalmente, não como um milagre vindo de fora, mas como o reflexo da sabedoria que finalmente despertou dentro de você. Como se abrir energeticamente para receber a união que se aproxima. Há um ponto em toda a jornada espiritual em que o universo começa a sussurrar. Pare de lutar. Apenas receba. É o momento em que o caminho deixa de ser sobre buscar e passa a ser sobre permitir. Depois de tanto tempo tentando entender, curar e controlar, chega a hora de abrir o coração. Não para correr atrás da união, mas para permitir que ela aconteça. Porque a união das chamas gêmeas não se conquista pela força. Ela se manifesta quando o seu campo energético está receptivo o suficiente para sustentar a vibração do amor incondicional. Abrir-se energeticamente é um ato de rendição consciente. Significa sair da frequência do medo, da dúvida, da expectativa e entrar na vibração da confiança. Você não pede mais ao universo para trazer o outro de volta. Você se torna o campo onde o amor pode florescer. Essa é a chave. Enquanto a mente ainda tenta entender quando e como, o coração simplesmente vibra. Eu estou pronta. Essa prontidão não é sobre ter tudo resolvido, mas sobre estar em paz com o que é. O universo responde à sua energia, não às suas palavras. Quando você carrega a vibração da escassez, o medo de perder, a dor da espera, o desespero pelo retorno, você cria barreiras invisíveis, mas quando você vibra aceitação, gratidão e serenidade, você abre portais, e esses portais são o caminho por onde o amor divino se manifesta. O primeiro passo para se abrir energeticamente é limpar o campo emocional. Não se trata de negar a dor, mas de liberá-la. Cada emoção reprimida é uma âncora vibracional que te mantém presa ao passado. Chore, escreva, medite, respire, o que for necessário para soltar, porque a energia só pode fluir onde há espaço, e o amor só pode entrar onde o coração não está ocupado com medo. O segundo passo é realinhar a sua vibração com o agora. O futuro da união não está lá fora. Ele se manifesta a partir da frequência que você sustenta hoje. Então, em vez de se perguntar quando ele vai voltar, comece a sentir: como posso ser amor agora? Essa mudança simples, porém profunda, altera todo o seu campo energético. O universo lê essa vibração como um sinal de prontidão e começa a alinhar sincronicidades, encontros, sinais e movimentos sutis
que aproximam as duas metades da alma. O terceiro passo é abrir o corpo. O corpo é o templo da energia. Cada contração, cada tensão, cada bloqueio é um ponto onde o amor não pode circular. Permita-se sentir o prazer de existir, o toque da vida, a beleza do silêncio. Quando você relaxa o corpo, a energia Kundalini, a força vital da alma, começa a subir. E é essa energia desperta que cria o campo magnético necessário para a união. Não é apenas o coração que ama, é o corpo que vibra o amor. O quarto passo é confiar no tempo divino. A união das chamas gêmeas não segue o relógio humano. Ela segue o compasso da alma. E o universo nunca atrasa. Ele prepara. Quando você tenta acelerar o processo, você envia ao campo uma mensagem de que ainda duvida. Mas quando você se entrega ao fluxo, você diz ao universo: eu confio no plano. E essa confiança é uma das vibrações mais poderosas que existem. Por fim, abrir-se energeticamente é também aprender a não fechar-se novamente. Porque quando a energia começa a se mover, velhos medos podem ressurgir. Você pode sentir vulnerabilidade, ansiedade ou até o impulso de se proteger. Mas é nesse momento que você precisa respirar e permanecer aberta. O amor divino não chega quando você se protege. Ele chega quando você se expõe à verdade. Receber a união não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. É escolher todos os dias manter o coração aberto, mesmo sem garantias. É permitir que o amor do universo flua através de você, mesmo sem saber o resultado. E é nesse estado de rendição consciente, vibrando na frequência da entrega, que a união começa a se manifestar, não como um evento distante, mas como uma energia que já está acontecendo dentro de você. Afinal, o verdadeiro receber não acontece quando o outro volta. Acontece quando você se torna o espaço onde o amor nunca partiu.